Olá a todos, aqui é o Dr. Tomás Ferreira. Diz-se que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, e esta expressão pode ser aplicada aos nossos hábitos diários que têm um impacto negativo na saúde. Refirma a ações mais ou menos inocentes que, no entanto, repetidas regularmente ao longo de meses e anos, deixam a sua marca. E neste episódio vou falar-vos sobre erros aparentemente triviais que deixam uma cicatriz na nossa saúde. Entre as atividades que nos podem afetar negativamente está o consumo de água quente da torneira e a sua utilização para preparar refeições. Isto deve-se ao facto de que, com grande probabilidade, a água quente estará mais contaminada do que a água fria. Refiro-me principalmente à presença de chumbo. Isto ocorre, entre outras razões, porque a água quente, antes de sair da torneira, percorre um caminho ligeiramente diferente do da água fria. Por exemplo, entra em contacto com equipamentos de aquecimento, incluindo caldeiras e cilindros, onde se podem acumular impurezas adicionais. Acrescento desde já que ferver esta água quente não reduzirá a quantidade de chumbo na água. A propósito, mais uma dica. Ora, se tanto a água fria como a quente não tiverem sido utilizadas na canalização durante um longo período, por exemplo, durante várias horas, como quando estamos no trabalho, é aconselhável deixar correr um pouco a água antes de a utilizarmos para fins alimentares. Claro que, para não desperdiçar água, podemos usá-la para lavar a louça. Ao mesmo tempo, saliento que a água quente não é um problema se estivermos a tomar duche ou banho, e isto porque o chumbo potencialmente presente nela não é absorvido pela nossa pele. Entre os erros frequentemente cometidos podemos incluir também o uso de cotonetes ou, pior ainda, o uso de um fósforo com algodão enrolado e, mais especificamente, a sua introdução no canal auditivo. Desta forma podemos danificar o tímpano, o que em casos extremos pode resultar até na perda permanente de audição. Acrescento também que não devemos de todo limpar os ouvidos da cera presente no canal auditivo, porque esta atua de forma protetora, recolhendo impurezas, prevenindo a multiplicação de micro-organismos e possuindo propriedades hidratantes. Graças à atividade dos pelos localizados dentro do ouvido, a referida cera move-se naturalmente para a abertura do canal auditivo, incluindo o pavilhão auricular, e só devemos remover a cera desse local. No que diz respeito à saúde dos ouvidos, ouvir música demasiado alta com auscultadores, especialmente auriculares, também é problemático. A literatura mostra claramente que muitos de nós, cerca de metade, cedemos o dobro da dose de ruído permitida. Além disso, estudos realizados mostraram que as pessoas que foram expostas a altos níveis de ruído nos auscultadores e que adicionalmente permaneceram em ambientes ruidosos tinham um risco quase 5 vezes maior de perda de audição, apresentavam um risco mais de 8 vezes maior de problemas auditivos, subjetivos, em comparação com pessoas que não usavam auscultadores. Um erro bastante comum cometido nas nossas casas é o uso de gordura inadequada para fritar. É um crime contra a saúde fritar regularmente em óleo de girassol, e isto porque contém quantidades muito elevadas de ácidos gordos poliinsaturados que, sob a influência de altas temperaturas, se transformam em compostos tóxicos para a saúde. Portanto, se tivermos mesmo de fritar, não deve ser de todo em óleo de girassol. Uma escolha melhor será a banha de ganso de porco ou de pato azeite, óleo de abacate, óleo de coco ou óleo de colza. Adicionalmente, é um erro adicionar sal durante a fritura para evitar que a gordura salpique. O sal acelera a oxidação da gordura e a formação de compostos nocivos. No que toca a fritar, também é um problema o facto de algumas pessoas fritarem e voltarem a fritar alimentos no mesmo óleo já frito. Uma boa prática é utilizar gordura fresca de cada vez que se frita. E claro, não deixamos a comida queimar. Já que estamos no tema da nutrição, devo obviamente sublinhar que é um erro recorrer com demasiada frequência a alimentos ultraprocessados. Por um lado, este tipo de produtos é de preparação rápida e, além disso, costumam ser muito saborosos devido à presença de muitos aditivos, incluindo intensificadores de sabor, mas por outro lado têm um impacto negativo na nossa saúde.
Isto deve-se, entre outras coisas, ao facto de os alimentos ultraprocessados serem desprovidos de muitos ingredientes valiosos para a saúde, contendo simultaneamente grandes quantidades de sal, açúcar, gorduras trans e outros compostos que afetam negativamente o nosso corpo. Um estudo abrangente de 2021 prova diretamente que o consumo regular de alimentos ultraprocessados está associado a um aumento do risco de excesso de peso e obesidade em 39% e a uma incidência 29% mais frequente de doenças cardiovasculares. Além disso, os investigadores notaram que o consumo destes alimentos promove o desenvolvimento de depressão e está associado a um risco de mortalidade aumentado em 25%. Por sua vez, noutra publicação, podemos ler que o consumo frequente de alimentos altamente processados está associado a um aumento de 31% no risco de desenvolver diabetes tipo 2. Com aquilo que acabei de dizer, relaciona-se de certa forma o próximo ponto que merece ser tratado à parte. Refiro-me ao consumo excessivo de açúcar. É precisamente este ingrediente que arruína a nossa saúde com uma eficácia excepcional e infelizmente muitos de nós consumimos diariamente produtos como refrigerantes, bebidas energéticas, sumos de fruta, cereais de pequeno almoço, adoçados gelados, barras de cereais cacau instantâneo e iogurtes de frutas secas, alguns molhos incluindo por exemplo ketchup ou quaisquer produtos de confeitaria. Já falei sobre os efeitos na saúde do consumo de grandes quantidades de açúcar em muitos vídeos, pelo que os enumerarei apenas brevemente. Além do excesso de peso, obesidade, resistência à insulina e diabetes, refiro-me também, entre outros, ao aumento do risco de fígado gordo, aterosclerose, hipertensão arterial, acidentes vasculares cerebrais, doença coronária, depressão ou COTA. Agora vou mencionar um hábito prejudicial que suponho que surpreenderá a maioria de vós, nomeadamente é o hábito de respirar fundo em repouso. As palavras respire fundo ou respire profundamente associam-se quase sempre positivamente para a maioria de nós. No entanto, não há nada de positivo nisso porque a hiperventilação forçada, ou seja, a respiração profunda em repouso, quando não praticamos atividade física, introduzem apenas alguns. Segundo uma série de alterações adversas no corpo. Refiro-me ao espasmo do músculo liso e, consequentemente, à diminuição do diâmetro dos vasos sanguíneos, bem como ao aumento da afinidade da hemoglobina para o oxigênio, o que causa uma deficiência de oxigênio nos tecidos em relação às suas necessidades. Além disso, a hiperventilação leva à hipocapnia e isto causa o estreitamento das artérias cerebrais, aumentando a resistência vascular e diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral. Ao contrário da crença popular, não é verdade que quanto mais fundo respiramos, mais oxigenamos o nosso corpo. Na realidade, é exatamente o oposto. Quanto mais fundo respiramos, pior o corpo utiliza o oxigênio e tem menos acesso a ele, o que resulta de uma dependência simples. Ora, para que o corpo possa utilizar o oxigênio, é necessária uma quantidade adequada de dióxido de carbono. O dióxido de carbono faz com que o oxigênio transportado pela hemoglobina possa ser facilmente separado da hemoglobina e entregue aos vários tecidos. Este fenómeno é descrito pelo efeito de Bohr. Estes são factos básicos sobre a fisiologia humana que, no entanto, a maioria das pessoas desconhece completamente. O médico de origem ucraniana Konstantin Buteyko foi quem mais contribuiu para consciencializar sobre os danos da respiração profunda. O seu método baseia-se em desabituar do hábito prejudicial da respiração profunda e em restaurar a função pulmonar à norma fisiológica no que diz respeito à ventilação minuto, que é de cerca de 6 litros de ar por minuto. Tal volume de ar a fluir pelos pulmões durante 1 minuto de repouso é normal e na prática essa respiração é quase imperceptível e inaudível, sendo o oposto da respiração profunda. No entanto, este é um assunto para todo um episódio à parte.
Se estiverem interessados num vídeo sobre este tema ou mesmo sobre o próprio método de Buteyko, por favor deixem um comentário e gravarei esse material para vós. Antes de prosseguir, transmito mais conhecimentos semelhantes no meu diário de saúde matinal do canal Vida Dourada, por isso gostaria de vos convidar brevemente a subscrever LEO. Escrevo e envio o diário, ou seja, um boletim informativo gratuito por e-mail, de segunda a sexta-feira às 6 da manhã, para acompanhar o café ou chá da manhã. Para subscrever o diário, acedam a www.tomasferreira.pt diário. Entre os erros dietéticos diários que enfraquecem a nossa saúde, também se deve incluir a ingestão de quantidades insuficientes de líquidos. Refiro-me a ingerir menos de cerca de 2 litros de água ou outras bebidas saudáveis. Uma ligeira desidratação pode causar fadiga, sonolência, distúrbios de concentração, espessamento do sangue, diminuição do desempenho físico e distúrbios de termorregulação. Quando este problema se prolonga no tempo e dura meses e anos, expomos-nos adicionalmente ao desenvolvimento de hipertensão arterial, acidentes vasculares cerebrais, pedras nos rins, infecções do trato urinário, bem como alguns cancros, incluindo o cancro do cólon e o cancro da bexiga. Falando em hábitos alimentares incorretos, incluiria também comer em frente à televisão ou ao computador, e isto porque favorece a ingestão descontrolada de alimentos, incluindo frequentemente lanches altamente energéticos sob a forma de fast food, batatas fritas, amendoins, salgados, doces e outros produtos semelhantes. Muitos fatores diferentes são responsáveis por isso. O simples facto de sermos bombardeados com anúncios pode efetivamente despertar o apetite. Adicionalmente, ao comermos em frente à TV ou ao computador, não estamos totalmente cientes do que comemos e em que quantidade. Dizendo de forma muito simplificada, o nosso corpo não se lembra dessa refeição e isso propicia que em breve peguemos noutra, sendo um caminho direto para o excesso de peso e a obesidade. Com o que acabei de dizer, relaciona-se de certa forma outro hábito pouco saudável, nomeadamente comer à pressa. Nesta situação, o nosso corpo não terá tempo de registar que já terminamos o banquete e antes que o faça já teremos arranjado tempo para procurar comida adicional. Além disso, comer devagar e triturar cuidadosamente cada pedaço, quase até formar uma papa, resulta numa melhor digestão e quanto mais eficiente for o processo de digestão, menor será o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago, o que reduz o risco de azia. Além disso, mastigar bem os alimentos aumenta a secreção de saliva. A saliva, por sua vez, contém fatores que aumentam a integridade da barreira mucosa esofágica. Shutterstock-Cam-Fa. No caso de pessoas que tomam vários medicamentos, o problema é ingeri-los com várias bebidas que não a água. É particularmente problemático tomar medicamentos com sumo de toranja. Isto ocorre porque os compostos presentes no sumo de toranja interagem com certos medicamentos. Como resultado, podem aumentar ou diminuir perigosamente a concentração do medicamento no sangue e isto pode levar a efeitos secundários. Falamos de medicamentos como, entre outros, as estatinas, os bloqueadores dos canais de cálcio, incluindo a fludipina e a nitrendipina, que são usados na hipertensão arterial e na doença isquémica do coração antihistamínicos. Imunossupressores, cujo representante é a ciclosporina, bem como medicamentos antivirais, por exemplo, sob a forma de saquinavir. É óbvio que fumar cigarros prejudica a saúde. No entanto, é menos óbvio que o simples facto de estarmos rodeados de fumadores também nos prejudicará. Por exemplo, investigadores provaram que a inalação de fumo de tabaco por fumadores passivos aumenta o risco de cancro do pulmão em até 24%. Além disso, as pessoas que nunca fumaram um único cigarro na vida, mas que acompanham frequentemente fumadores, têm um risco 25% maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Olhando para as estatísticas, encontraremos a informação de que o fumo passivo é a causa de cerca de 600 mil mortes por ano em todo o mundo.
Acrescento aqui que o problema em questão é particularmente significativo para as crianças, que muitas vezes são condenadas ao contacto com fumadores. Refiro-me, claro, aos pais. Em crianças pequenas que são fumadoras passivas, observam-se mais frequentemente problemas de aprendizagem e concentração, distúrbios da fala, infecções do ouvido médio e do trato respiratório e até mesmo distúrbios comportamentais. O meio-termo ideal como alternativa ao fumo de cigarros não é de todo recorrer aos e-cigarros, ou seja, cigarros eletrónicos, e o uso dos mesmos também inclui nesta lista. É claro que também é verdade que o aerossol que sai dos e-cigarros contém muito menos substâncias tóxicas do que o fumo do tabaco. Isto não significa, no entanto, que esteja completamente isento delas. Nos e-cigarros podem encontrar-se, por exemplo, dietileno glicol acetaldeído, formaldeído, anabasina cotinina ou partículas de silicato. Os especialistas acreditam que o uso de e-cigarros pode afetar negativamente o sistema respiratório, causando falta de ar tosse, respiração sibilante, bem como irritação nos brônquios e pulmões. Também não se pode dizer que os e-cigarros sejam seguros para o nosso sistema cardiovascular. Um problema diário que muitos de nós enfrentamos é também a falta de sono adequado. Os investigadores provaram repetidamente que tanto um sono muito curto, inferior a 7 horas por dia, como um sono muito longo, superior a 8 horas, representam uma ameaça para a saúde. Claro, não estamos a falar de episódios esporádicos de sono demasiado curto ou longo, mas de casos em que esta situação é crónica. Ao mesmo tempo, não só a duração do sono em si é importante, mas também a sua qualidade. As evidências científicas indicam que o déficit quantitativo e qualitativo de sono está associado, entre outros, ao aumento do risco de hipertensão, diabetes, resistência à insulina, excesso de peso e obesidade apneia obstrutiva do sono enfarte, do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais ou depressão. Naturalmente, existem muitos fatores que contribuem para os distúrbios do sono. Entre eles posso mencionar, por exemplo, a temperatura inadequada no quarto, o uso de dispositivos que emitem luz azul, cerca de 2 horas antes de dormir, passar demasiado tempo na cama, incluindo comer, trabalhar ou ver televisão na cama, adormecer e acordar a horas diferentes ou fazer cestas ao final da tarde. Adormecer com a luz acesa também é prejudicial. Investigadores provaram que tal prática prolonga a primeira fase do sono e simultaneamente encurta o sono de ondas lentas. Em geral, pode-se dizer que dormir com a luz acesa torna o nosso sono superficial. Além disso, promove despertares mais frequentes durante o sono, o que a longo prazo pode estar associado a complicações de saúde que mencionei há pouco no contexto da privação do sono. Falando em adormecer, é impossível não mencionar que um erro diário é adotar uma posição inadequada durante o sono. Muitos de nós adormecem de barriga para baixo, o que é considerado a pior posição para dormir, pelo menos na maioria dos casos, pois existem algumas exceções a esta regra. Em geral, dormir de barriga para baixo favorece o aparecimento de dores no pescoço, ombros e zona lombar e causará o aprofundamento da lordose, ou seja, a curvatura da coluna vertebral. No caso de puxarmos adicionalmente uma das pernas em direção ao peito, isso pode predispor ao desenvolvimento de alterações degenerativas na articulação da anca. Acrescento também que dormir de barriga para baixo causa pressão nos órgãos internos, o que pode resultar em distúrbios digestivos e favorecer a formação de azia. O tema em si sobre as diferentes posições para dormir é muito interessante, daí eu permitir-me mencionar que no meu canal Vida Dourada encontrarão um vídeo dedicado a este assunto que vos encorajo a ver. Entre os hábitos que são prejudiciais à nossa saúde, incluo também dormir com lentes de contacto. Segundo estudos realizados, usar lentes de contacto durante o sono aumenta em mais de 5 vezes o risco de queratite bacteriana. Isto resulta de um facto simples. Ora, durante o dia, ao piscarmos, fazemos com que cheguem lágrimas aos nossos olhos, as quais hidratam, limpam e protegem a córnea e a conjuntiva do olho contra os germes.
Além disso, o oxigênio, que também ajuda a manter uma córnea saudável, chega então ao olho. Por sua vez, durante o sono, não só não piscamos os olhos, como as lentes bloqueiam o acesso do fluido lacrimal e do oxigênio às estruturas sensíveis dos nossos olhos, o que dificulta a defesa da córnea contra os micro-organismos. Embora seja verdade que se podem encontrar à venda lentes que permitem a passagem de uma maior quantidade de oxigênio para os olhos e que se destinam a dormir, apesar de tudo não são a solução ideal e representam um certo risco para a saúde. Shutterstock Comfort. Muitos de nós executam trabalhos sedentários durante muitas horas, incluindo trabalhos de escritório. Infelizmente, estar sentado por longos períodos, por exemplo a uma secretária, não é benéfico para a saúde do nosso sistema musculoesquelético. Aproximadamente metade dos trabalhadores de escritório reporta problemas de saúde, principalmente dores no pescoço, nuca, ombros e na região lombar, e o que é prejudicial à saúde é o facto de muitas vezes ficarmos retidos nessa posição sentada durante muito tempo. Se quisermos cuidar dos nossos músculos, articulações e coluna, devemos fazer pausas de estar sentados. Os especialistas provaram que o ideal seria passar da posição sentada para a posição de pé em média a cada meia hora, falando de trabalho do qual não nos podemos afastar, mas não só aproveito para mencionar o ato de reter a urina. Reter a urina durante demasiado tempo pode estar associado a uma série de problemas de saúde. Favorece principalmente o desenvolvimento de infecções do trato urinário devido à acumulação de bactérias, para as quais a urina é um ambiente muito bom para viver. Como resultado de reter a urina, também podem ocorrer distúrbios no funcionamento da bexiga, incluindo o seu alongamento antinatural, o que no futuro pode dificultar a micção. Além disso, reter frequentemente a urina pode danificar os músculos do pavimento pélvico que são responsáveis, entre outras coisas, por fechar a uretra. Quando o seu funcionamento é perturbado, isso pode resultar em incontinência urinária. Além disso, reter a urina favorece a formação de pedras nos rins. No que diz respeito aos hábitos diários que podem diminuir a qualidade da nossa vida, também podemos incluir passar demasiado tempo sentado na sanita. Certamente haverá muitas pessoas que vão à casa de banho não só para satisfazer as suas necessidades fisiológicas. Estando sentados na sanita, aproveitam para ler jornais, fazer palavras cruzadas ou navegar no telemóvel. No entanto, vale a pena saber que ficar sentado no trono durante demasiado tempo faz com que o sangue se acumule nas veias do reto, sendo um caminho direto para desenvolver hemorroidas. É bom reduzir o tempo sentado na sanita para não mais do que 10 minutos. Outro problema de saúde que pode surgir como resultado de certos erros que cometemos é a trombose venosa. Refiro-me a viajar durante muitas horas de carro, comboio ou avião durante as quais permanecemos imóveis. No caso de as pernas ficarem imóveis durante muito tempo, o sangue não é distribuído adequadamente, o que favorece a referida trombose. Portanto, durante as viagens devemos fazer pausas. Se por algum motivo isso não for possível, é bom pelo menos levantar-se por um momento do lugar ou contrair os músculos das panturrilhas, levantando e baixando os calcanhares, mantendo simultaneamente os pés no chão. Adicionalmente, também se pode levantar os dedos dos pés quando o calcanhar está apoiado no chão. Falando em viajar, tenho ainda mais uma observação a fazer. Ora, um fenómeno desfavorável é conduzir com as janelas abertas e a razão para isso é muito prosaica. Os condutores e passageiros ficam então mais expostos à ação das partículas em suspensão, ou seja, uma mistura de substâncias nocivas presentes no ar poluído. O que digo é confirmado por pesquisas científicas que indicam que, por exemplo, pessoas que se deslocam para o trabalho de carro ou em transportes públicos têm um índice mais alto de exposição às referidas poluições, enquanto que conduzir com as janelas fechadas protege até certo ponto dessa exposição. E são diferenças que, numa perspectiva de meses ou anos, podem ter um impacto notável na nossa saúde. Um problema bastante comum que me parece estar a crescer em vez de diminuir é o abuso de analgésicos. Deixando de lado se na realidade se justifica o recurso a este tipo de agentes,
deve-se saber que a sua toma excessiva está associada a muitos efeitos secundários. Vale a pena ter consciência de que o uso crónico dos referidos medicamentos pode resultar nas chamadas dores de cabeça de ricochete. Sem entrar em detalhes, direi que o uso demasiado frequente de analgésicos para aliviar as dores de cabeça pode ao fim de algum tempo não só não trazer alívio, como pode até mesmo intensificar a dor. No entanto, as consequências desagradáveis do abuso destes medicamentos não ficam por aqui. Por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroides, na sigla AINES, podem perturbar o sistema digestivo, causando indigestão, dores abdominais, náuseas, vômitos, úlceras no estômago e no duodeno, bem como danos no fígado. Aproveito também para acrescentar que a toma prolongada de certos AINES aumenta o risco de desenvolver infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Como podem ver, no dia a dia cometemos uma série de erros de forma mais ou menos consciente que mais cedo ou mais tarde podem afetar a nossa saúde e ainda assim a lista apresentada está incompleta. Muitos dos hábitos que mencionei parecem à primeira vista inocentes, mas repetidos quase todos os dias durante vários meses ou anos, como mencionei no início, são como água mole em pedra dura. E às vezes o diabo está mesmo nos detalhes. Tendo consciência deles, vale a pena introduzir algumas mudanças para cuidar da saúde. E se vos vierem à cabeça outros hábitos prejudiciais, ficarei grato se os partilharem num comentário por baixo do vídeo. Já que falamos dos erros cometidos nas nossas vidas, aproveito para vos convidar a ver o episódio em que explico que erros se devem evitar ao medir a pressão arterial para que se obtenha um resultado fiável. Para aceder a este material, basta clicar agora na miniatura do vídeo que apareceu no ecrã. E por hoje da minha parte é tudo. Obrigado pela vossa atenção e até ao próximo episódio.